boa parte do que ele sabia, isso eram informações verificadas. Sim. Não pelo livro, às vezes, mas pelo tempo, pela prática. E tinha menos confronto também, né? Pô, isso é mundial, comandante? O senhor estava em outros países agora, acabou de chegar na Rússia. Como que a Rússia lida com a juventude deles lá? O que o senhor percebeu? Olha, o que me deixou mais impressionado na Rússia é o que eu falo sempre, gente. Vou fazer uma ressalva. Não tem país igual o Brasil, tá? Não tem país igual o Brasil. Ponto. Eu adoro isso aqui. Mas você tem que comparar outros países. Lógico, faz parte. Mas o que me deixa impressionado na Rússia é a educação, né? Porque, por exemplo, você vê um monte de crianças fazendo danças típicas, balé, né? Em visitas a museu. Toda hora que você vai no museu da Rússia, tem gente. Toda hora. Eu fui em vários, fui uns 15. Então todos estavam lotados. E o que acontece? Você não vê tanta criança mexendo no celular. Isso eu estranhei lá. Eu não vi tanto. Sabe por quê? Será que tem alguma política pública do governo lá que não permite, ou a criança tá tão ocupada nessas visitações o tempo inteiro na escola que acaba não tendo tempo pra isso? Não sei, mas a educação russa é bem mais rígida que a nossa, né, velho? Bem mais... Ó, pra você ter uma base, eu tinha um amigo, que já faleceu, e ele namorava uma moça, ela foi pianista na Alemanha Oriental, na Alemanha comunista. Pô, cara, se você vê ela contar o que era os ensaios dela no piano, era o dia inteiro, cara. Era o dia inteiro. Sai sangue no dedo ali. Eu conheci uma moça, ela aqui no Brasil, uma senhora já agora, né? E ela estudou na União Soviética nos anos 70, estudou química lá. Você vê ela contando o que era na universidade, velho. A pressão que os alunos eram. Isso é muito, muito. A educação deles é pesada. Falou que era o seguinte, por exemplo. Livro na União Soviética era o que tinha de mais barato, cara. Mas livro, ingresso para teatro, ingresso para o balé, essas coisas. Essas atividades culturais, eles davam muito valor na União Soviética. E isso ficou. A educação na Rússia hoje é uma educação muito boa. Essa que é a verdade. O lado social deles é muito forte. A parte de saúde é gratuita. Teve uns casos de brasileiros que estavam, né, na excursão com a gente, que passaram mal, precisaram acionar o tipo do SUS da Rússia. Eles têm uma espécie de SUS lá também. Pô, Digão, ficaram... Não, e o SUS brasileiro, você sabe que tá em alta aí fora. É bom. Mas na Rússia eles ficaram impressionados de ver como eles foram tratados. Então assim, ô Betinho, Rodrigão, no frigir dos ovos, o que é uma sociedade? No frigir dos ovos, estão vivendo melhor que a gente. Eu não trocaria o Brasil pela Rússia. Eu adoro isso aqui, eu adoro essa bagunça, essa geleia geral. Mas vamos ser sinceros, você não tem segurança pública aqui. A educação tá bastante complicada. A saúde ainda tá se salvando. O SUS perto de outros países neoliberais. Eu vi um americano outro dia falando de como ele foi bem tratado no SUS aqui no Brasil. Falou, se fosse, ele tava na garagem dele mexendo o carro, caiu a tampa na cabeça, arrebentou a cabeça dele. Aí foi pro SUS e tal. Trataram ele bem pra caramba. Ele fosse nos Estados Unidos, tava ferrado. Ele, inclusive, achou barato, Tava endividado. De graça. Lá tava lascado, endividado lá, se não tivesse plano de saúde. Menos de 30, você cai no hospital, menos de 15, 30 mil dólares, você não vai gastar. Então, assim, no frigir dos ovos é isso, né? Eles estão vivendo melhor que a gente, cara. E isso vivendo uma guerra e tudo mais, né? Guerra, assédio de outros países, sanções. Você entra no supermercado da Rússia, você vê de tudo. Então, assim, você fala, pô, cara... Sabe qual é a diferença? É soberania. É um país... tem o Putin é um autocrata. Tá bom, cara. Mas é o que eu te falei, o russo médio vive melhor que você. Você tá morando num lugar que você não tem esgoto, as quadrilhas de traficantes dominam o teu lugar, e o que mais? Você não tem... o teu filho tem uma educação de baixa qualidade, só que o russo com o autocrata tá vivendo melhor que você, né? Então, eu acho que essa é a grande... pergunta, né? O que você tem? Porque você fala assim, aqui no Brasil, você tem liberdade. Para ficar na rua, você não tem. Para desenvolver profissionalmente, você não tem, porque você não vai ter escolhas. Não tem. Então, o que é que tem aqui de vantagem, né? Real, não, né? você tem direito a voto. Saúde. Daqui a 4 anos, você tem direito a cada 4 anos, você pode votar num cara que vai pôr a peruca fazendo micagens lá no Congresso para você. Você não escolhe esse cara. Esse cara, ele é pré-selecionado tá ali, né? Vira pra você e fala assim, ó, você quer esse ou esse? Eu quero nenhum desses, não posso escolher, não, eu não quero votar no Rubão, cadê ele? Nenhum partido aceitou ele. Ué, meu partido é que escolhe, não sou eu que escolho? Você entende? Aqui até isso é mascarado. A gente sabe.
Não, e ainda assim, se a seleção do partido fosse uma seleção que você fala, não, fulano não pôde, porque fulano é isso, aí você fala, beleza. Mas você sabe que não é isso daí. Parinaz, a gente vive hoje no Brasil um discurso de eu quero ter liberdade, eu quero poder falar o que eu quiser sem ser repreendido. Cara, a gente tava conversando sobre isso ontem, assim, eu acho que o maior desejo que eu tenho hoje, pensando na minha família, nos meus amigos, eu quero ter segurança, eu quero ter dignidade, eu quero ter uma casa legal pra morar, não tenho um sonho de ter iate, helicóptero, não, cara, eu quero ter dignidade, poder criar meus filhos, poder ter, não ficar preocupado que meu filho vai sair, vai viajar e não vai voltar pra casa, ou coisa do tipo. Então, assim, eu estou disposto a abrir mão de várias coisas que as pessoas acham que é o tesouro da vida delas, e em troca disso, e não vejo problema nenhum. Mas o negócio é que dá pra você fazer aqui sem abrir mão das coisas. Exatamente. Exatamente. Isso que eu quero dizer pra vocês. Qual é o problema das democracias liberais? O poder político foi sequestrado, camarada. Foi sequestrado. Porque hoje em dia você não faz um deputado com menos de 3 milhões. Ó, você vê, a gente tá falando da candidatura do Rubão aí. Beleza, vamos apoiar. Mas será que a gente vai ter dinheiro pra botar ele lá? Porque é um problema de dinheiro. É um problema de dinheiro. A vida real é assim. E a vida real é assim, camarada. Então é muito complicado isso daí. Aí você pega, por exemplo, o pessoal fala, o Trump é o presidente do povo. Não é não, cara. Ele não chegaria lá se não fosse essa grana que o patriciado americano botou nele. Então, assim, são democracias disfuncionais, né? A gente não tá querendo extinguir as democracias. A gente quer uma reforma que o sistema não vai querer dar. E a prova disso, eu te dou uma prova de que o sistema não vai abrir mão. Olha esse negócio do IOF aí, cara. É o andar de cima rosnando, falando, nós não vamos ceder nada. Não vamos ceder nada. Total. Entendeu? Então é muito complicado, né, cara? É muito complicado. É um país aí... Olha, esses dias eu vi um cara falar um negócio na Bandeirantes que eu achei genial, achei maravilhoso. Não sei se foi na Bandeirantes ou na CNBC. Acho que foi na CNBC com o Marcelo Favalli. O cara falou um negócio com uma grande verdade. Falou, olha, você vai nos Estados Unidos, pega uma lista das 10 maiores empresas, não tem nenhum banco. Vai na China, as 10 maiores empresas, não tem nenhum banco. Só o Brasil que tem. As 10 maiores empresas, você vê banco ali. Então tem algo errado, cara. Tem um dinheiro, um recurso indo pra lá, né? Não é só isso, né, Rodrigão? O cara acha que ele tá ganhando 15% ao ano no CDB e que a vida tá boa. Pra ele tá. Pra ele tá. Mas não sobra dinheiro pra investir. E é um desestímulo também à indústria, cara. Você vê, ó, quanto vocês gastaram aqui, cara. Quanto vocês gastaram aqui. Vocês estão acreditando no Brasil, vocês estão investindo. Eu sei que não é barato montar um estúdio de podcast. Eu sei que não é barato. Vocês estão acreditando no Brasil. Agora, era muito mais fácil para vocês falar, Rodrigão, em vez da gente gastar dinheiro, vamos botar no CDB. Opa! Que eu não tenho preocupação, se não precisar ficar correndo atrás de patrocínio, não ficar atrás de entrevista no sabadão, aí que sabadão tá todo mundo ralando, nós estamos aqui, todo mundo na boa, nós estamos aqui trabalhando. Então, é essa contradição que eu jogo pro público em geral. Mas a longo prazo você tem que abraçar as consequências dessas escolhas, né? Não vão, Rodrigo, sabe por quê? E as consequências são graves. Cara, não, né? Ele não pensa nisso. Aí que eu te falei que entra aquele problema que a gente conversou do ganho da consciência. Porque o que acontece com essa elite brasileira, que é uma das mais atrasadas do mundo, embora se julgue moderna. Ela vai pro trabalho de carro blindado, ela mora em condomínio fechado, filho em escola particular, tem plano de saúde. Olha, cara, todos os caras que eu vi até hoje falar em estado mínimo é gente que não precisa de estado. Opa! Então esses caras vivem num mundo à parte. É outro Brasil. O Brasil dele não é o mesmo seu, cara. Não é o mesmo Brasil. Nós estamos falando do mesmo Brasil. Mas você não acredita que uma hora o Brasil real não vai atingir de uma forma ou de outra? Você acha que ele vai conseguir viver fechado dentro do blindado dele pro resto da vida? Velho, ele, os filhos, coisas do tipo? Pode até ser, mas a questão não é essa. Você tá achando que é um problema só da elite, não é? O que eu disse pra você, a gente vai voltar de novo naquela palavra chamada consciência. A ausência de consciência, ela pega tanto o cara que mora como o cara da favela, exato, velho. Consciência, exato. consciência.
Não é só porque o cara é pobre que ele tem consciência. Muitos caras, esse fenômeno que eu penso. Eu tava outro dia no ônibus, eu vi um discurso de um cara, um funcionário, um discurso anti-sindical, aquele discurso neoliberal típico. E eu fiquei pensando, eu não falo nada, pra mim é lição de vida, né? Eu guardo pra mim. Eu falei, esse cara ele tá falando contra ele mesmo, porque ele nunca vai sair disso, da posição que ele tá. Ele nunca vai sair. Ele tá defendendo um sistema que oprime ele. Então, assim, é isso que a gente volta naquele primeiro assunto, a consciência, cara. Se você não tomar consciência das coisas, não adianta nada. E o cara consciente, tanto faz ele tá bilionário como ele... Você vê muita gente com muito dinheiro aí que ajudou a fazer transformações sociais no Brasil. Tem essa gente. Sim. Mas não é regra, né?